Aqui estamos juntos para continuarmos a leitura desse livro incrível, Crônica de um Despertar, Meu Retorno ao Além, onde Afonso nos conta tudo o que ele vivenciou depois da morte do seu corpo físico. Este livro foi organizado por Abel Glasser. Na leitura anterior, Afonso conclui seu estágio no Hospital de Florença e sabemos da difícil tarefa de Raquel nos Estados Unidos, tarefa que continua descrita a seguir. 14ª leitura. Voltando-se aos meninos, mais flexíveis aos seus conselhos, durante os desprendimentos do corpo físico, começou a inspirá-los a amar a vida e a perceber nas pequenas coisas a sua volta à razão da existência. O efeito fez-se notar. Mark, o mais velho, quando voltava da escola, vinha brincando pelo caminho e reparando nas mínimas coisas que o cercavam. Deixou o aspecto trombudo que o caracterizava e passou a sorrir com maior facilidade e frequência. Percebeu que havia pessoas mais pobres que ele, residindo com enorme sacrifício nas ruas e não tendo o que comer no dia a dia. O precoce desenvolvimento de sua inteligência e vivacidade, inspirado por Raquel, fazia-o repetir em casa essas sensações que captava ao seu redor. Os pais começaram a ficar envergonhados diante do filho, pois estavam acostumados a só amaldiçoar a vida que levavam, sem notar que outros semelhantes sofriam em maior proporção. O menor seguia os passos do mais velho, e em pouco tempo ambos estavam sintonizados com Raquel. Incentivada, ela passou a concentrar seus esforços no casal. Enquanto dormiam, ela procurava envolvê-los com ternura, lembrando-os somente dos aspectos positivos de suas infâncias e passando-lhes a mensagem de que seus filhos também mereciam crescer em paz. Quando obteve autorização do plano superior, Raquel exibiu-lhes durante um dos desprendimentos causados pelo sono físico algumas imagens do passado, evidenciando-lhes a necessidade de reparar as dívidas através da resignação ante o sofrimento do presente. O sentimento materno muito contribuiu para amenizar o posicionamento de Nancy, e ela deixou-se levar pela alegria de viver dos filhos. Já não desejava o suicídio. John, por sua vez, insistia na ideia, ainda que alertado constantemente por Raquel, revertida a tendência no tocante à mãe e conquistados os meninos, ela concentrava esforços em amparar o perturbado rapaz. Em vão. Quando ele teve uma oportunidade, saltou da janela de sua casa para a morte e não deu importância aos prantos familiares. As trevas o absorveram e Raquel nem mesmo viu para onde John seguiu. Entristecida, recebeu a visita de Rubião, novamente salientando que o livre-arbítrio é o imperativo da lei de evolução, de modo que os espíritos podem aconselhar, porém nunca determinar qual o caminho a ser seguido pelos encarnados. A sua missão deveria continuar, mesmo em face da morte violenta de John, pois os três precisavam do seu apoio para conseguir suporte e equilíbrio. Raquel trabalhou intensamente e nunca deixou de acompanhar os passos de Nancy e dos pequenos Mark e Tom. Após algum tempo de convívio, quando se libertavam ao longo do sono, eles já a reconheciam como amiga do plano espiritual que os inspirava. Solidificados os laços, Raquel foi avisada por um emissário de Alvorada Nova que aquela jornada havia terminado, o que lhe pareceu um obstáculo intransponível no início, mas significava-lhe muito àquela altura. Ela solicitou mais prazo para sustentar a família e obteve. Porém, sabia que estava ali por sua conta e, quando desejasse, poderia retornar à Alvorada Nova. Ela permaneceu até que Mark atingisse seus 12 anos e, empregado, já estivesse ajudando materialmente a mãe e o irmão caçula. Enquanto eu ficara cerca de um ano em Florença, até ser chamado de volta, Raquel decidiu permanecer por aproximadamente 5 anos na tarefa que lhe fora destinada, quase 4 a mais do que o necessário. O seu amor atingia-me, mesmo que à distância, e resignado, aguardei o seu retorno.
A despedida entre eles foi marcante, pois ela já era chamada de vovozinha pelas crianças em seus sonhos. Rubião e eu fomos buscá-la e tivemos oportunidade de experimentar um emocionante reencontro. Raquel espelhava amor e tranquilidade em seu semblante, e o sorriso de seus lábios, quando nos viu, disse-me tudo o que o seu coração estava ansioso por expressar. Abraçamo-nos demoradamente, sob o olhar amigo de Rubião. Voltamos os três para a Alvorada Nova, prontos a reiniciar de onde havíamos parado. Há muito tempo não me havia emocionado tanto. Senti que tinha reiniciado minha jornada em novas bases e contava com o apoio de Raquel e de outros companheiros de Alvorada Nova. Minha função na casa de repouso, após a missão externa na crosta terrestre, foi alterada. Passei a exercê-la como enfermeiro. Desculpa. Junto aos pacientes em recuperação que tinham sido submetidos à cirurgia ou tratamentos prolongados. Conheci Sheila, a dirigente do hospital, numa das reuniões administrativas da casa. Maior impacto não poderia ter tido, pois o amor que dela emanava envolveu-me completamente o coração. Senti-me leve e incentivado a continuar cada vez mais dedicado à minha tarefa na colônia. Raquel também estava, a essa época, trabalhando, porém fazia-o no prédio central, no departamento de reencarnação. Ela cuidava da organização do fichário e dos prontuários daqueles que estavam prestes a reencarnar. Certa vez conversávamos sobre isso e ficamos apreensivos com o tema desenvolvido. Estive pensando, Afonso. Tenho visto muitos irmãos nossos seguindo de volta à crosta para darem continuidade às suas trajetórias evolutivas. Alguns retornam com satisfação e acreditando no eventual progresso que poderão conquistar. Outros, no entanto, seguem de volta compulsoriamente porque recusaram o reencarne necessário. Há aqueles também que voltam de espontânea vontade, mas o fazem céticos e incrédulos, ou seja, não creem que irão de fato progredir. Sabendo que a maioria de nós irá voltar um dia, como será que iremos proceder quando chegar a nossa vez? Estaremos preparados a compreender a importância dessa jornada? Entendendo a sua preocupação e dela compartilho. Temos aprendido muita coisa nessa cidade, e aqui os valores alteram-se profundamente, logicamente para melhor, dando-nos oportunidade de vivenciar com maior facilidade as leis divinas. Aqui, que tenhamos muitos defeitos, quando notamos que os companheiros que nos cercam vivem atrelados a uma vida regrada e cujos bons sentimentos prevalecem, terminamos conduzindo nosso modo de ser para o mesmo caminho. Essa é a minha maior preocupação quando tiver que retornar. Você quer dizer que, por termos alguns exemplos aqui, acabamos nos conduzindo por melhores trilhas, coibindo de forma natural a nossa tendência ao mau caminho? Exato, minha querida. Tenho certeza de que estou aprendendo ótimas lições, mas elas não serão suficientes para afastar de vez todos os desvios que, no fundo, tenho dentro de mim. Sinto que meu âmago está aprisionado e subitamente pode trazer à tona alguns dos meus piores defeitos de personalidade quando estiver de volta à crosta. A vida em Alvorada Nova, ainda que não seja perfeita, leva-nos a experimentar uma sensação de bem-estar, a qual ainda não temos direito. Como assim, meu querido? É simples, Raquel. Não temos elevação moral para permanecer em definitivo aqui. Portanto, quando voltarmos à carne, tenho receio de tornar a minha senda errante e desajustada, já que não terei o bom exemplo dos habitantes de Alvorada Nova como parâmetro. Esse é um mundo repleto de excelentes exemplos de conduta. Será que na crosta, quando não tivermos esse habitat ideal como exemplo, manteremos a nossa atual postura? Talvez seja essa justamente a nossa prova, Afonso. Teremos de lutar contra nossas más tendências, pois o plano material nos será campo neutro. Não estaremos protegidos das más influências, como agora acontece, e poderemos seguir as más sugestões advindas de espíritos inferiores que se mantêm em atividade na crosta terrestre. Ou então, poderemos dar ouvidos aos prudentes conselhos dos mentores, seguindo-lhes as orientações. Como iremos agir? Francamente, não saberia dizer.
Temo por nossa sorte, Raquel. Aqui estamos juntos e felizes. Será que não poderíamos ficar definitivamente em Alvorada Nova, trabalhando para conseguir as unidades necessárias à conquista de nossa morada? Certamente que não. De que adiantaria vivermos uma eterna situação provisória? Precisamos evoluir como todos, meu querido. Alvorada Nova não é o último estágio para nós. Como não? Há planos ainda superiores? Assim tenho ouvido nas palestras e no departamento de reencarnação. Não lhes parece óbvio que aqui não é a etapa final? Somos muito imperfeitos e creio que há muito caminho a trilhar. Até mesmo os dirigentes da cidade irão para esferas mais elevadas no futuro. Confesso-lhe que desconhecia tal situação. Para mim, uma cidade como esta já seria o céu. Que mais posso almejar se já tenho ao meu lado e também existe a possibilidade de vivermos juntos em nossa própria casa? Há certas palavras que não comportam respostas. Raquel fitou-me com ternura, segurou uma das minhas mãos, beijando-a carinhosamente. Levei a outra mão ao seu rosto, afagando-o delicadamente. Ficamos assim perdidos em reflexões por longo tempo. Certa vez, após um longo dia de trabalho árduo, quando houve várias cirurgias no hospital, eu estava de prontidão junto às salas de recuperação, recebi a visita de Rubião. Como estão as coisas, Afonso? Muito trabalho? Nada anormal. Creio que muitas foram as vezes em que tivemos uma jornada como a de hoje. E quanto a você? Fico feliz em vê-lo por aqui. Estamos necessitando falar-lhe. Gostaríamos de encontrá-lo amanhã na Coordenadoria Geral. Pode ser? Certamente. Devo ir sozinho ou acompanhado de Raquel? Ela já foi avisada e também estará lá. Até amanhã, meu amigo. Meus amigos, e vamos com eles aprendendo cada dia mais. Deixo aqui meu e-mail, convido a todos que façam seus comentários na área aqui mesmo do YouTube para que possamos trocar ideias. Um abraço e até a continuidade desse livro.